Olá! Estamos começando mais um programa Despertar, hoje com convidadas incríveis, contando a trajetória delas e inspirando você que está aí do outro lado a como ter uma evolução na sua empresa, na tua vida e como começar 2026 de uma forma diferente, com toda a positividade e rumo à evolução. Hoje estamos com a Victória e a Luciene. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, primeiramente, por aceitar o meu convite para estarem aqui hoje, inspirando nesse primeiro programa de 2026. Sejam muito bem-vindas e obrigada. Bora, quem quer começar a se apresentar um pouquinho? Obrigada, Andréia. Obrigada aí pela essa oportunidade de a gente estar aqui para essa troca, né? A gente sabe que foi uma conexão muito boa que a gente teve. Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Luciene Feitosa, sou do Mato Grosso do Sul, vim de lá, estou aqui hoje em Sorocaba, já tenho 4 anos e faço parte da empresa Windlevin, sou proprietária da empresa junto com a Victória. E hoje o nosso propósito, eu falo que a nossa missão dentro da nossa empresa é desenvolver pessoas e potencializar negócios por meio do autoconhecimento. A gente ama pessoas, a gente acredita em pessoas e estamos aqui para contribuir com você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, e tenho certeza que vamos deixar algumas sementinhas aí no coração de vocês. Muito bom, André. Obrigada pelo convite. Meu nome é Victória, tenho 29 anos, sou natural de Campinas, estou aqui em Sorocaba já há 8 anos. Gosto muito de ler, então, novinha já, sempre colocando bastante conteúdo na mente. E hoje o que eu trabalho, o que eu faço, tem muito link com isso, né? Lá atrás, a busca pelo autoconhecimento, e hoje, através do nosso trabalho, através do nosso negócio, é o que a gente transmite, aquilo que a gente já veio galgando lá atrás. E me conta um pouquinho, assim, como começou a trajetória de vocês juntas? Como que vocês se conheceram? Como que teve essa sincronicidade de pensamento para começar esse projeto? Quero saber tudo. Conte-me tudo, conte-nos tudo, né? Vou contar lá de trás, né? Eu acho que a gente acredita muito que tudo começa naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pede, naquilo que a gente pede de coração e com fé, né? A gente estava falando disso um pouquinho antes. E na pandemia, eu fiz uma oração para Deus, né? Eu cheguei num momento da minha vida, eu falei assim, olha, eu tô nessa fase da pandemia, voltei para casa dos meus pais, eu já estava muito tempo fora de casa, ajudava minha avó, morava com ela, e voltei para casa dos meus pais, eles moram numa chácara no interior, voltei para ajudar eles, só que daí eu vi que meu trabalho ali teve um papel, e eu falei, e agora? Para onde eu vou? E ali eu lembro que eu me ajoelhei do lado da minha cama e falei exatamente o que eu vou falar aqui para vocês. Eu falei, Senhor, chega, o Senhor precisa fazer alguma coisa na minha vida. Tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Eu fiz 2 faculdades, já fiz vários cursos. O que o Senhor quer? Para onde o Senhor quer que eu vá? E alguma coisa precisa acontecer. Eu tenho um sonho de ter uma família, então se for da tua vontade, prepare um casamento para mim. Se não, me dá um negócio. Eu quero ter uma sociedade, eu quero empreender. São essas 2 opções que eu estou te dando. Ou o Senhor me dá uma família, ou me leva para eu empreender, para eu ter a minha sociedade, para eu ter o meu negócio. E eu me movimentei. Eu fiz isso e me movimentei. Eu recebi uma proposta para vir para São Paulo, trabalhar numa empresa com palestras, e as pessoas que trabalhavam nessa empresa tinham resultado. E eu falei assim, olha, é oportunidade? Né? Eu tenho que me movimentar. E a partir do momento que eu me movimentei, saí lá do Mato Grosso do Sul, saí da minha cidade, saí da minha casa, fui para São Paulo, capital, trabalhar com esse pessoal. Fiquei 3 meses ali em São Paulo e foi uma loucura, porque São Paulo é aquele ritmo frenético. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu levava 15 minutos para estar na casa da minha avó. Aqui eu levo 1 hora, 2 horas dentro de um metrô. Mas eu falei, não, mas tudo tem preço. Se eu quero algo mais, eu preciso estar com pessoas que têm esse caminho, que têm essa direção e que vai me ajudar. E aí, 3 meses a gente ficou em São Paulo, o pessoal que eu estava trabalhando falou assim, a gente vai para Sorocaba, uma cidade menor, aqui tá bastante desafio, a pandemia, algumas coisas ainda fechadas, isso foi ali por volta de 2021 ainda, a gente estava saindo ali daquela fase da pandemia. E aí, quando eu fui para vim para Sorocaba com o pessoal com que eu estava trabalhando falou assim, olha, vai vir uma moça trabalhar com a gente, né? Ela já é daqui de Sorocaba, mas vocês vão conhecer, vou apresentar elas. E aí, era a Vicky. Essa moça era a Vicky.
E aí a gente começou a trabalhar na mesma empresa juntas. E foi nesse processo que a gente começou a ter afinidades, né? A gente foi entendendo que tinha os mesmos valores, os mesmos princípios dentro desse trabalho. E aí a gente trabalhou juntas nessa empresa. A gente chegou a ir para Goiás, né? Trabalhar lá em Goiás. E lá em Goiás, que a Vicky que chegou e falou para mim assim, nossa, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer e que a gente talvez está deixando dinheiro na mesa. Porque tem outras oportunidades, tem outros caminhos. Por que a gente vai ficar presa a só um formato de trabalho? E aí a gente começou a trocar muitas ideias, vendo possibilidades, a gente foi entendendo as nossas expertise, a nossa bagagem de vida ao longo da jornada, e a gente falou assim, por que não abrir o nosso negócio? Né? É um desafio novo. E aí, quando ela falou isso, eu falei, mas o que eu pedi? O que eu tinha falado, né? Toma cuidado com o que você pede. Você tem que tomar cuidado. E aí foi uma resposta, né? A gente começou o nosso trabalho, foi justamente nesse encontro, trabalhando juntas, a gente foi entendendo que não é só sobre ter um propósito, mas você precisa estar tendo a mesma visão para que você consiga caminhar juntas, né? Muito bem. E eu diria assim que é uma verdade que eu tenho para mim, né? Que pessoas precisam de pessoas. Então, a jornada do empreendedor, quando muitas vezes ele rompe de eu vou empreender, eu vou fazer alguma coisa, ele vai com a sua cara e com a coragem, e nem sempre tem outras pessoas ali ao redor para apoiar, incentivar ou falar, vamos juntos. Então, precisei em um momento também tomar essa decisão de o que eu quero, né? Então, romper também de um ambiente ali num contexto CLT e falar assim, eu quero empreender, mas com que eu vou empreender? Ainda não sei. Então, o que precisa para empreender? Vender. Então, vamos vender alguma coisa. E nessa jornada de aprender a vender, foi que nós ali nos conectamos, né? E daí depois com o processo, unindo o que cada uma tinha de bagagem, conhecimento, estamos aí já há 4 anos juntas, né? Melhora contínua. Sim. Então, tem coisas que a gente fazia que não faz mais e tem outras coisas que passamos a fazer, né? Então... Foi essa conexão, né? Que eu falo que foi divina, né? Porque a gente tava... Ela também tinha feito, né? Também um pedido. É isso que eu ia perguntar. Oração também. Lu, você perguntou alguma coisa como a Lu? Você pediu alguma coisa? Você jogou alguma coisa assim para o universo, para Deus? Sim, como a oração foi em cima do negócio, né? Justamente pela questão que eu estava num ambiente que eu aprendi muito, trabalhando no contexto CLT, também era uma empresa de desenvolvimento humano, só que tinha um teto, e eu estava incomodada com aquele teto. Estava incomodada também de ter que ficar o dia inteiro dentro de um lugar seguindo as regras, e eu queria algo mais, né? Então a oração foi justamente, eu quero um negócio, eu quero um negócio próspero. E eu iniciei só que depois que você vai se aventurando, chega um momento que você fala assim, bacana, mas um sonho dividido, pode ser bem mais interessante, né? E você começa a observar e você fala assim, poxa, tem pessoas que têm facilidades que eu não tenho, assim como eu também tenho facilidades que outras pessoas não têm. Então, essa questão da união, eu acho que é algo muito poderoso, né? Então, nós tivemos muitos momentos até chaves dentro da nossa empresa, que as duas ali realmente convictas de uma direção e ali em oração a Deus, a gente via depois à nossa frente a concretização daquilo que iniciou na minha cabeça, na dela. Opa, estamos aqui convictas de que é isso, né? Então, eu acredito muito na união de pessoas, de propósitos. Um sonho dividido, eu acredito que é muito melhor do que um sonho sozinho. E é tão legal ver vocês falando dessa parte de sociedade desse jeito, podíamos dizer amoroso, porque assim, é uma forma diferente da gente olhar. É um relacionamento, é um casamento. É um Vocês casamento. concordam que vocês ficam muito mais juntas do que um casamento propriamente dito, né, tradicional, porque são duas energias o tempo todo. E como que vocês lidam? Por exemplo, porque a gente sabe que para um relacionamento, seja qual for, tem que ter energia yin e yang, que é a força masculina e força feminina. Para quem está nos assistindo, força masculina e yang não tem nada a ver com sexualidade, com feminino, masculino, de sexo, tá? É a força que a gente fala força motriz, que um sempre tem que ter essa força mais masculina, mais feminina, no sentido para as energias, né? Então, só para contextualizar.
assim, me conta um pouquinho de vocês. Quem é a mais forte, a líder, no sentido dessa força, porque sempre tem, né? Como que a gente faz os papéis, né? Exato, explica um pouquinho, porque assim, é uma visão diferente da sociedade, e porque a gente ouve, né? Ai, sociedade, isso aqui, sempre coisas ruins, porque a gente sempre ouve depois, né, da separação. Agora eu queria explorar um pouquinho essa coisa gostosa que vocês vêm trazendo, né, em relação... Isso é muito importante, sabe por quê? Porque a gente lida com isso no nosso dia a dia com os clientes que a gente atende, né? A gente vê que, às vezes, a pessoa começou uma sociedade porque só tinha alguém que era um investidor, né? E não é só isso, não pode ser só... O cunhado virou meu sócio. Família, né? Normalmente amigo, a gente vê assim, né? Então, assim, um dos pilares que a gente entendeu que é fundamental para o nosso negócio dar certo, e eu falo que a partir do momento que a gente perder isso, acabou a empresa. Primeiro, que é o respeito. Segundo, a visão do que a gente quer em comum acordo. E a clareza, a comunicação, a honestidade, a gente ser muito claro e verdadeiro uma com a outra. Porque a partir do momento que perder isso, perdeu tudo. Porque esse alinhamento vem de uma verdade, de uma confiança, a lealdade, de você, olha, eu estou sendo muito claro e verdadeiro. E aí a gente entende hoje que a gente é complementar dentro da nossa sociedade. Porque se eu tivesse uma sócia como eu, talvez não se sustentaria. E ela, se ela tivesse também uma sócia que fosse igual ela, não iria ter ação. Então, é nisso que a gente enxerga claramente que a gente se complementa no sentido de trabalho e de força. Porque eu sei qual é a minha força muito claro, tá muito claro qual é o meu papel. Meu papel é conectar, é trazer cliente, sabe? O meu papel é vender o que a gente faz, é acreditar nisso e comunicar isso, seja nas redes sociais, seja nos networks que eu estou presente. Só que eu sei que a força dela é quando ela sentar com o cliente, ela vai dar o melhor dela. Porque o trabalho dela é olhar na alma da pessoa e ajudar essa pessoa a ter uma visão daquilo que a pessoa não tem. Só que do jeito dela, com as habilidades dela. E então, nisso a gente se complementa. Porque é como se fosse assim, eu preparo o terreno, entendeu? Eu vou lá, limpo o terreno, organizo o terreno e ela vai lá e ela planta aquela semente para que a gente consiga cuidar daquela pessoa. Então eu vejo muito dentro desse caminho, né? Cada um tem a sua força, ela consegue olhar para a profundidade, que é a especialidade dela, faz parte do perfil comportamental dela. O meu perfil é expansão, meu perfil é vento, né? Eu falo sanguíneo, comunicador, o influente, aquela pessoa que ela vai atrair, ela vai conectar. Então eu tenho, isso é muito natural meu, a conexão com as pessoas. Eu tenho isso de cuidar, de me importar, de me interessar. Isso é muito forte e marcante em mim e diferente dela, né? Então no trabalho que ela faz, ela tem uma escutativa, ela consegue estar na presença, ela consegue ajudar a pessoa a enxergar pontos cegos que a pessoa não vê. Então, é nisso que eu vejo que a gente se complementa muito. Porque, às vezes, eu brinco, né? A gente até brinca internamente. Que ela pensa na minha vida, pensa na vida dela, pensa da mãe dela, da irmã dela, do pai dela, na vida de todo mundo. Porque é a estrutura dela, pensar, profundidade. A minha estrutura, o meu funcionamento é o quê? Vamos, então, fazer. Vamos divulgar. Vamos chamar. Vamos atrair. Vamos conectar. Então, nisso que eu acredito muito que a gente se complementa, né, Vi? Uma coisa que, assim, bem também interessante, né, que em alguns momentos a Lu falava assim, vamos agir a vida. E daí eu peguei esse gancho. Vamos agir a vida. Vamos agir a vida. Eu peguei o gancho, eu falei assim, vamos refletir a vida? Então a gente pega e brinca muito nisso, né? Um momento de ação, um momento de reflexão, que são coisas importantes. E que dentro de uma sociedade que não se entende o papel de cada um, o ponto forte, essa diferença pode se tornar uma barreira, só que é algo maravilhoso. Cada ser humano tem algo de potência, então tem o momento da comunicação, tem o momento da expansão, tem o momento da alegria, mas tem o momento da introspecção, tem o momento da análise, tem o momento da reflexão, né? Então, importante entender quanto, né? Só pegando o seu gancho, desculpa, olha, eu costumo falar isso, sabe? Tem momentos da minha vida que eu tô mais recolhida. Eu falo, é tão importante quando eu consigo me colocar nesse papel de me acolher, porque sai tanta coisa linda de lá dessa sombra que às vezes a gente não consegue enxergar, não é? Eu me vejo muitas vezes no papel da Lu.
bora acontecer, eu sou muito, né? Ai, vamos e consegue, joga um assunto para mim, como teve aqui uma ideia, bora materializar. Mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho esse momento que é tão importante, onde eu me recolho e eu falo, viu, é ali que estão as maiores sabedorias, que é onde consigo olhar para aquilo que dói. E não é ruim, a sombra é tão maravilhosa quando a gente consegue fazer as pazes com essa sombra e ver que ali tá, né, a concha que tem tanta pérola, se a gente for pensar. E é tão gostoso ver a união das duas, assim, porque eu me vejo um pouquinho no papel de cada uma. Minha luta. E você, energia, você é a expressão da energia. E eu vou ajudar pra ver que essa coisa mais assim, tipo, deixa eu te analisar. Qual a sua formação? Qual a sua formação? Sou formada em administração de empresas, né? Mas eu falo que os livros sempre foram os caminhos que eu mais me identifiquei para poder adquirir o conhecimento, para poder adquirir sabedoria, né? A especialização principal que eu tenho é dentro da análise do comportamento humano. Então, hoje que eu tenho, assim, de mais precioso para poder entregar para as pessoas é justamente o meu poder de observação, o meu poder de análise e ali juntar os pontos e trazer clareza para as pessoas, muitas vezes onde tem bagunça, tem caos, ou tem os pontos cegos. Você, né? Eu consigo ver que é aquela que vai a fundo e consegue ajudar a pessoa a ver aquelas sombrinhas, né? Que muitas vezes você não quer enxergar. Exato. E aí que saem as maiores conquistas, né? Quando você consegue pontuar, a pessoa conseguir desenvolver isso. Gente, fantástico numa empresa, né? Se você pegar os pontos, né, da pessoa individual para colocar por um bem maior, um coletivo numa empresa. Gente, que fantástico. Conta agora um pouquinho desse trabalho de vocês, como que funciona, né? Aí dentro, né, na captação ou na função ali com as empresas. Quero saber tudo agora. Legal, Andréia. E até pegando assim o gancho do que você tinha ali feito uma pergunta, né? Porque sociedade é uma espécie mesmo de casamento, a gente pode assim dizer, né? E a gente sabe que o divórcio rolando solto por aí, né? Tanto no contexto de um casal ou também numa sociedade. E eu vejo que um ponto muito chave, tudo que a Lu falou, concordo 100%, mas eu também acrescento uma palavrinha chave que é a vulnerabilidade, né? Então, quando a gente tem menos ego e mais vulnerabilidade, e vulnerabilidade não é você sair falando para todo mundo ou qualquer pessoa, mas se você não consegue ficar nu na frente da pessoa que você tem um casamento ali, então pode vir a ser um grande problema, né? E a gente se depara com muito disso no dia a dia, atendendo as empresas, né? Nós atendemos muitas empresas no contexto que são sócios, e uma das grandes dificuldades que a gente pega no dia a dia é a comunicação, né? São pessoas que estão ali trabalhando juntas, mas um querendo ir para o caminho A, outro querendo ir para o caminho B, a empresa muitas vezes dividida, o time A e o time B, né? E quando não tem esse alinhamento, a gente percebe que a empresa ela acaba perdendo potência, porque não existe uma união, né? Existe uma divisão. E é um pilar muito chave que dentro da WindLab nós temos, que é união. União. Unidade. Estamos fechados? Estamos fechados. Recentemente, até mesmo, a gente pensando em fechar um programa, ali foi feita uma oferta para a gente, e a Lu estava meio que assim, mais propensa a fechar, e eu falei assim, não sei, alguma coisa não conectou aqui para mim. Eu falei assim, mas se você quiser muito, vai. Mas alguma coisa para mim não conectou. Mas o que, amiga? O que não conectou? Não sei. Não sei te dizer. Não sei aqui o que é, mas não conectou. Ela, não, então eu vou respeitar você, é melhor a gente não avançar agora, né? Então, esse alinhamento, essa comunicação, se mostrar vulnerável, na onde que é a minha dificuldade, na onde que é a sua dificuldade, estou aqui para poder te ajudar. São coisas assim chaves e que a gente vivendo dentro do nosso contexto, com certeza a gente tem muito mais força para poder levar isso também dentro das empresas que nós ali atendemos, né? E você perguntou um pouco dentro desse contexto de empresas, né? A gente poderia lembrar várias histórias aqui de cases de clientes que a gente viu assim o quanto que o nosso trabalho de trazer esse autoconhecimento, de trazer essa percepção de quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são pontos cegos que você não tem clareza e que isso que está te travando de você avançar, isso está te impedindo de chegar e acessar outros lugares, porque é a camada do ego que nos impede, né, de reconhecer, olha, de fato,
eu reconheço aqui que é minha autossuficiência, meu controle que me impede de avançar. E a gente teve alguns casos de clientes que a gente conseguiu fazer um trabalho, a gente conversando, e a pessoa, ela mudou o resultado dela, né? Ela mudou a história dela porque ela se permitiu. Ela se permitiu primeiro olhar para dentro, ela se permitiu buscar ajuda, fazer tratamento, buscar outros recursos, outras ferramentas, e que hoje é uma pessoa que está sentando em outras mesas que nem ela imaginava que ela estaria sentando, mas que ela esteve ali, ó, aberta, ouvir que ela precisava o quê? Mudar. E é meio clichê, que todo mundo sabe, fazer as mesmas coisas traz os mesmos resultados, né? Se você precisa fazer coisa diferente para ter um resultado diferente. É clichê, mas é real. Mas sabe por que é clichê e não é? Porque eu acredito, eu também eu falo que eu sou uma estudante do ser humano apaixonada. Porque muitas vezes a gente está repetindo aquele comportamento porque a gente não sabe. Muitas vezes a gente tem vontade de mudar, a gente quer resultado diferente. Mas começar por onde? Né? A pessoa verdade. não sabe por onde. E buscar uma análise, buscar uma ajuda, buscar alguém que possa... Confiar, né, que também... É um grande passo, porque assim, da vulnerabilidade, eu adoro essa palavra, porque eu tenho hoje um entendimento dessa palavra muito diferente. Vulnerabilidade, ok, você pensa numa pessoa já fraca, Gente, a coisa mais linda é você tratar a sua vulnerabilidade, porque quando você trata todas as suas partes que você achava fraca, aquilo se torna uma potência. É uma força. Por quê? Porque nada mais me prende. Tudo que eu achava que podia me prejudicar, a hora que você olha para aquela sombrinha, você fala, viu? Transmutei isso para isso, tive coragem eu brinco que é o observador, é quando você se coloca ali na posição, né, de observador e o paciente, no caso, fala, viu? Pode se abrir, o que você tem medo? O que isso vai fazer? Eu adoro essa palavra, porque é a hora que você realmente consegue ver coisas que estavam ali. Tem traumas? Tem, mas ali tem muita coisa linda nessa caixinha preta. E é tão legal ver alguém que consegue transformar o trabalho de vocês no sentido de vamos trabalhar o individual, porque o individual é a potência para tudo. E dentro de uma empresa, imagina, foi fantástico. Você acredita que, você falando, lembrei de ano passado um cliente nosso, a gente já tem eles mais de 2 anos, né? Fizemos análise comportamental com ele, e ele é um cara de expansão, ele é um comunicador analítico, né? Então, ele comunica, mas ele tem o senso crítico dele, ele gosta de analisar, mas ele gosta de estar nesse movimento. E ele reconheceu, ele conseguiu, durante esses 2 anos, ele viu que tinha alguma coisa que estava travada. E ele fez terapia com o psicólogo, fez várias coisas. E aí, até que ele entrou numa oportunidade de apresentar a própria empresa dele para vários donos de shoppings, né? Numa convenção que teve sobre o trabalho dele. E ali ele subiu no palco. E ele falou. E quando ele desceu, ele falou assim, por que eu não faço mais isso? Isso sou eu. E ele nunca mais estava nesse lugar de representar, de transmitir. E querendo ou não, o comunicador, ele gosta de estar no palco. Ele gosta de ser visto, ele gosta de ser reconhecido. Não com uma necessidade de ego, eu preciso ser reconhecido, preciso ser aplaudido. Não. Mas ele precisa ser ouvido. Porque, na verdade, é o que você tem dentro, que eu falo, que é uma necessidade de você natural, passar. Sua. E aí, ele viu que ele apagou isso por muitos anos. Especialmente depois da pandemia, que ele teve alguns desafios e tal. E aí, ele foi nesse processo interno, ele falou assim, de muita análise, de muita observação. Ele viu que isso ele tinha abafado. E aí, eu até dei um exemplo. É como se fosse uma chaleira de água pegando fogo e colocasse lá uma tampa. Foi isso que você fez nos últimos anos. Abafou o vapor do que você é, a energia. E ele, antes de você terminar isso, claro que você vai continuar essa história, mas bom, provavelmente ele estava lá pequenininho, né? Total. Cheio de somatização de coisas, frustração. né? Frustrado. E aí, sabe o que ele fazia? Ele fugia. Porque esses 2 anos que a gente trabalhou com ele, ele não conseguia participar das reuniões, ele faltava, ele dava desculpa, ele não participava dos treinamentos.
fuga. Sabotagem o tempo total, inteiro, né? o tempo inteiro. Sabotagem, como a gente vê, né? E aí ele foi trabalhando isso e a gente numa conversa, eu falei assim, bingo, esse é o ponto. E o nosso perfil é muito parecido, o meu e dele. Eu falei assim, esse é o nosso maior problema. Quando a gente esquece quem a gente é e a gente se coloca num papel, num lugar de ser aquilo que a gente não é. Você não é o cara dos bastidores. Você não é o cara que vai ficar resolvendo o processo, as planilhas. Você é o cara que vai comunicar o que a sua empresa é, que vai estar de fato no palco. Por isso que sua ficha, você acordou onde você estava fugindo. Porque você estava tentando ser o que você não era. E é o que a gente fala, quando você entra numa persona que não é quem você é, você está mentindo para você. Você está se matando aos poucos, você estava se matando totalmente. E ele falou assim, e eu demorei para enxergar. E agora, ele falou assim, eu tô aqui o tempo inteiro, eu tô full time, eu tô participando, eu tô envolvido, eu tô ativo. Eu voltei a ser aquela pessoa que eu era. Para mim, olha, aquele dia eu falei assim, olha, eu tô muito feliz e orgulhosa de você. Você não fez psicologia, não? Não? Ainda não, né? Quem sabe, né? Nossa! E eu falei assim, é isso, você conseguiu sozinho. Lógico que teve várias parcelas, teve a sua terapeuta que te ajudou, a gente sempre batendo na mesma tecla. Daí eu até falei, o que eu sempre te falei? Cara, você tá no movimento, você é essa pessoa. A gente sempre batia em algumas teclas nas nossas reuniões. E quando ele falou aquilo para mim aquele dia, eu fui lá, dei um abraço nele e falei assim, eu tô muito orgulhosa, porque você saiu daquele lugar de fugir e você entendeu que você pode ser o que você veio para ser, aceitando quem você é, aceitando, eu sou essa pessoa. Não é o que os outros querem que eu seja, sou eu de verdade. O cara que acredita, que se comunica, que se posiciona, que fala e que as pessoas vão ouvir e você vai conseguir fazer o seu trabalho com segurança e confiança e alegria, que é o que você é, porque você perdeu o brilho, entende? Então, assim, você falou, eu lembrei dessa história e eu falo, essa é a nossa maior realização, é ouvir histórias como dele, desse nosso cliente, e que eu falo assim, para mim não é sobre o dinheiro, é sobre eu encontrar pessoas que estão verdadeiramente se conhecendo e se encontrando e sendo elas, né? Você está fazendo despertar das pessoas, né? Porque, viu, tem coisa melhor que você lembrar. Despertar é você relembrar o que você veio fazer. Total. Então, assim, a pessoa lembrar o que ela veio fazer aqui e realmente fazer o papel, que você falou, a persona. A gente vive, muitas vezes, uma persona para agradar, por medo de insegurança, medo de rejeição, né, de não ser aceito. Só que esse papel, a gente acha que é a nossa personalidade e acaba murchando. E quando vem alguém que consegue, né, fazer essa parte desabrochar a gente lembrar, tenho certeza que hoje ele tá outra vida, outra vida, outra pessoa, né? Outra pessoa, outros resultados. Bacana, que legal. Conta mais histórias pra gente, é tão gostoso, nossa, né? Tem várias, ela que... É tão gostoso, porque, assim, são histórias reais que a gente está inspirando outras pessoas que estão nos assistindo, porque quantas pessoas hoje não vivem uma vida para agradar ou para ser aceito? Porque ou a gente vive pela dor ou pela o desejo, pelo, né? O amor ou a dor, e a gente fica se medindo pela régua das outras pessoas, né? Quando a gente pode ter um compasso inteiro na nossa medida para a gente ser o que a gente é, né? E como é gostoso ouvir histórias e inspirar pessoas que estão aqui nos assistindo e falar, poxa, será que eu não estou infeliz porque eu não estou fazendo o que eu vim fazer? As minhas potencialidades? Lembrar, né? Porque eu brinco. Aí vocês vão já lembrando de algumas histórias desse tipo, que quando a gente é pequeno, é como se a gente viesse com a nossa bússola, porque a gente tem nossas vontades, e a sociedade começa em casa, a escola vai falando, não, isso não dá dinheiro, isso não pode, isso aquilo, então a gente vai tentando se moldar para ir agradando, né? Então, assim, até para as pessoas que estão aqui ouvindo, falando, viu, o que será de fato que eu nasci para ser? Lembra o que era, né? Lembra o que você gostava de fazer quando você era pequeno? Ou assim, para onde que você, né, olhava, que você via, que seu coração brilhava? Dá uma olhadinha dentro de si, vê o que te faz, né, palpitar o coração. Aí tá uma bússola. Uau! E, Andréia,
Acho que vou entrar num terreno um pouquinho, talvez, mais ousado para o meu perfil, que é um pouco mais acomedido. Vem muito essa palavra, né, à tona, propósito, né? Qual que é o seu propósito? Você escolhe o propósito vem de uma dor, do que vem esse propósito, né? E todo ser humano precisa de sentido, de significado, para poder fazer as coisas, para poder se sentir feliz, para poder se sentir útil, para poder se sentir bem, né? Então, pegando um link do que você tinha falado, né? Quando na vulnerabilidade você consegue olhar olho no olho daquele medo, daquela mazela, e você vê que ele não tem poder de te matar, né? Aí você fala assim, o que então ele tem poder de fazer? O que eu faço com isso daqui, né? Então, na minha infância, pegando uma infância, tive uma infância bem desafiadora no contexto pai, mãe, meu pai alcoólatra. Então, basicamente, o que aconteceu muito lá atrás era uma mente hipervigilante, porque a qualquer momento alguma coisa muito ruim ela pode acontecer. Então, o que isso gerou? Gerou traumas, fobia, várias consequências, assim, bastante coisa, que eu gastei bastante anos da vida também trabalhando, ressignificando, e ainda estou no processo, não me considero como uma pessoa que tem atingido 100%, estamos aqui numa jornada, né? Mas isso me ajudou a ter uma leitura fina, né? Pegar uma microexpressão facial, pegar algum detalhezinho, algum ponto, que levou também um tempo para me entender. Tem gente que não percebe, tem gente que não consegue fazer uma leitura, você consegue fazer essa leitura, mas por que você consegue fazer essa leitura? Ah, é por conta da tua personalidade, é por conta da tua estrutura comportamental, mas é por conta do que você viveu. Então, assim, tive muitas dores, mas percebo que isso me trouxe uma sensibilidade para poder enxergar algumas dores de pessoas que talvez um olhar mais distraído olharia e falaria, não, ela tá super bem, tá tudo bem. Não, é coisa da tua cabeça. Então, essa sensibilidade. Então, quando você percebe isso, você fala, tá, então o que eu posso fazer de contribuição, né? Aí tá o ponto, se existe uma falta, e tá um ponto de oportunidade para mim poder fazer ali a diferença, né? E é até mesmo frente a isso, duas clientes nossas, né? Que foram até as primeiras clientes nossas, quando a Wind Eleven abriu as portas, né? Nosso primeiro ano, duas clientes, assim, bastante especiais, que hoje estão muito bem, mas que lá atrás foi um olhar de tipo, eu falei assim, elas não estão conectadas, elas têm uma desconexão muito grande, mas qualquer pessoa que estivesse à frente delas, talvez falaria assim, não, elas são super amigas, são pessoas conectadas. E estavam totalmente desconectadas. E essa desconexão era, de certa forma, uma proteção dos medos, das dores, né? Então, eu não quero enfrentar, porque se eu enfrentar, o que pode acontecer, né? Então, era muito comum, quando a gente estava sentada na mesa com as sócias, uma se dirigir mais para mim, falando de todas as dores, das necessidades, todas as dores, assim, do negócio, né? Eu falei assim, ela tá dirigindo toda a atenção para mim, porque ela quer uma escuta que ela não tem da sócia. Então, no momento de eu ter que fazer essa provocação, mas você já falou isso para sua sócia? Daí ela dá uma olhada assim, já falei mais ou menos. Eu falei, não, mas fala agora. Da mesma forma que você tá olhando para mim, você tem que olhar para ela e falar para ela. Então, são momentos que a gente tem que provocar. Porque dentro do desenvolvimento humano, não é a gente falar o que o nosso cliente ele quer, mas é o que ele precisa. E ele contrata, a maior parte dos nossos clientes, eles nos contratam não sabendo o que eles precisam. Uhum. Então, a reclamação é, eu estou com problema com o colaborador, eu tenho dificuldade de contratar, né? A rotatividade, mas aí a gente vai ver a fundo. Onde dói ali, que eu não queria que o problema fosse meu. Exatamente. O problema é do outro. Então, elas foram duas pessoas que nós incentivamos bastante esse aspecto da vulnerabilidade. Uma, é claro, se permitiu mais, então a gente percebeu que ela começou a colher os resultados muito mais rápido. A outra sócia, muito mais resistente, se protegendo, e a gente indo ali, conforme a gente conseguia também ir, e chegou um momento que, vendo a dor de uma das clientes, eu peguei e falei
falei assim, olha, você vai ter que ter uma conversa difícil com ela para tornar a sua vida mais fácil. Então, frente ao que você está me falando aqui, eu acho que ficou muito claro que você está a ponto de adoecer se você não tomar essa decisão. Então, coloca as cartas na mesa e você tem que se preparar para o melhor e para o pior. O que pode acontecer de melhor, o que pode acontecer de pior, né? Então, ao romper dessa sociedade, vocês já estão mais de 10 anos juntas. Realmente, é mais cômodo vocês manter. Mas manter isso vai estar te conectando com o que realmente você dá nome como felicidade, como realização. E ali ela teve essa conversa bem difícil. Aí teve um momento que a sócia finalmente chorou, que não chorava na frente dela, que de fato a sócia se permitiu se colocar vulnerável, porque ela não queria de jeito nenhum se colocar de forma vulnerável. Então era a máscara da perfeição ali a todo momento, né? E ela precisou tirar essa máscara ali da perfeição. E o quanto que elas cresceram, o quanto que elas avançaram. E essa cliente que mais se colocou vulnerável primeiro, eu pude pegar e falar assim, olha, você fez essa formação, e é uma formação maravilhosa, mas você não é essa formação. A sua potência, olha o tanto de potência que você tem aqui, você tem uma energia descomunal. Eu falei assim, eu já mapeei mais de 1.500 pessoas, eu falei assim, 3% do que eu mapeei que tem essa energia que você tem, que é uma máquina, uma potência de crescimento. Eu falei, olha que coisa maravilhosa. Aí tu tá fazendo isso daqui? Você tá fazendo isso daqui? Eu falei assim, você que tem que trazer essa transformação pro seu ecossistema e não você se encolher a esse ecossistema que serviu até aqui. Mas pro seu sonho, ou esse ecossistema tem que te acompanhar, ou você vai parar no tempo. Então você quer avançar. Então esse ecossistema ele tem que expandir, mas começa com você. Então quando ela entendeu também o papel dela, eu sou o crescimento, a minha sócia é realmente a operação, a gente precisa alinhar a visão, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter essa vulnerabilidade, elas estão voando, estão aí com os caras, João J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Class Club. Elas são do Class Club? Não estão dentro, mas tipo, olha como que é importante, olha como que é importante você trazer a direção às vezes para a pessoa, né? Eu falei assim, até gostaria de falar o nome dela aqui, mas vamos lá. Eu falei para ela, olha, os meninos eles fizeram algo sensacional porque eles são vendedores nato. Eles vão ter um evento da Trinca no final do ano e eles colocaram um desafio que as 3 pessoas que mais venderem ingressos da Trinca vão no Class Club. Eu falei assim, eu tenho certeza que com a rede de contato que você tem, sendo uma contabilidade, e a energia que você tem, tu ganha negócio. Ela, no mesmo dia, ela começou a vender para as pessoas, vender. Ela ganhou em primeiro lugar. Segundo. No segundo lugar no Brasil, que mais vendeu. Segundo lugar no Brasil. E ela tá no Class Club? Não, aí ela foi para uma imersão com tudo pago, 5 dias lá no Rio Grande do Sul, para ter a experiência de estar com eles. Top demais. Então, assim, ela teve um acesso a um lugar que ela nunca teve, por uma decisão e um posicionamento dela, de tipo, eu vou ganhar isso. E a gente fez o papel de mentor. Não, a gente acredita, a gente não tem dúvida que você vai estar lá, que você vai ganhar. E ela foi. E aí, quando ela entrou nesse ambiente, deu um choque, né? Porque mexeu com várias emoções, vários sentimentos. Só que isso foi o trampolim para levar ela para hoje fazer parte de um dos MLS, né? Que a Trinca tem, que é o Fire. Hoje a empresa dela faz parte junto, né? Então, assim, a gente vê que o que foi a jornada, né? De você trazer a direção, trazer a visão, zona de potência. E falar isso, mostrar para ela, isso é o que a gente mais tem de forte. A gente vai falar para o nosso cliente o quanto ele é bom, o quanto a gente acredita naquilo que ele tem, que está lá. Só que ele precisa acessar. Eu não vou fazer por ele, né? Eu não vou fazer por você, é você. Mas acredite. E aí, o que falta hoje no mercado? Falta você ter pessoas que te motivam, que te potencializam, que te incentive, que olhe para você e fala assim, eu acredito, vai lá. Bora fazer.
Aí tem muita gente para nos diminuir. Eu vou falar muito mais para você. Falta pessoas de verdade que queiram ver a melhora do outro no sentido de, olha o que eu estou fazendo para você e vai. Isso que vocês estão fazendo, eu acredito, porque eu estou do outro lado também. Eu estou lá na trinca. E posso te falar a verdade? Que não fique registrado como uma coisa ruim, tá? Mas fica todo mundo aqui na asa. Então, hoje, é muito perigoso você dar todo esse poder para a pessoa. Por quê? Porque você está soltando ela, você está desenvolvendo uma potencialidade e está falando, fio, voa, você não precisa mais de mim. E o que é o movimento contrário de todos? Eu quero que você vá, mas olha, veja bem, comigo você pode mais. Então é tão bonito ver histórias assim, de realmente você dar esse poder, devolver o poder para elas. E posso dizer uma coisa? Olha só, nós demitimos elas como clientes. Antes ainda da gente apontar essa direção. Antes, porque a gente sabia que assim, olha, nós conduzimos até aqui. A gente já está claro, por mais A e B, o que elas têm que fazer. Então não adianta agora eu continuar repetindo a mesma coisa. Agora é a ação delas. Para a gente seria muito mais cômodo. Mentora! Vamos continuar como mentoras, né? Exatamente, era muito mais cômodo, porque a questão, assim, era uma ótima recorrência que a gente tinha. Uma ótima recorrência. Então, você chegar nesse ponto. Eu olhei para ela e falei assim, Lu, demiti como cliente. E daí, de novo, ela, então, beleza, você sabe o que você está fazendo, entende? E ainda ter isso do cliente, do ex-cliente, ele ainda ter você como uma referência, ele não ficar chateado, ele não ficar magoado, ele entender o processo e depois ali na frente, você tendo a oportunidade novamente de pegar e calibrar a direção, viu, vai para cá. Ele ainda confiar em você fazer e ter ali o sucesso. Então, isso que você falou é muito real. Muitas vezes eu quero que você cresça, mas eu não quero que você cresça mais do que eu. Às vezes é a mentalidade de uma maioria. Eu quero, mas até aqui. Agora você vai me ultrapassar? Não. Ou você vai ficar sem mim? Como assim? Você não vai muito longe. Não é? Meninas, eu ficaria aqui mais um programa de 1 hora com vocês. Fácil, porque eu acho que a gente não conversou um décimo das histórias que você tem para oferecer, vocês têm para oferecer aqui para os nossos ouvintes aqui, para os nossos seguidores. Incrível. Vamos já combinar outro episódio, continuação. Para a gente encerrar esse programa, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem tá nos assistindo hoje. Olha, eu quero falar aqui para você uma coisa que eu tenho vivido muito, né? E eu tenho falado muito para mim mesma, né? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que eu falo na minha mente o tempo inteiro. Eu posso tudo. Eu posso tudo. Porque quem está em mim, quem habita em mim, é aquele que criou todas as coisas. Então a força, o poder vem dele. Eu só preciso, primeiramente, ter fé nisso. Essa palavra, né, de ter fé em que eu posso conhecer pessoas novas, eu posso sentar em ambientes melhores, eu posso acessar pessoas, lugares, eu posso subir em palcos, eu posso muitas coisas se eu acreditar que ele está comigo e é que ele que vai me capacitar. Então acredite em você, não deixe de investir no seu autoconhecimento. Eu falo que eu sou o resultado do autoconhecimento, eu sou o resultado da busca interna. Eu recebi alta depois de 9 anos de terapia, ano passado, né? Fiz 9 anos de acompanhamento e eu falo que, assim, foi um trabalho de muita profundidade. E eu não parei, né? Porque eu continuo com a minha autoterapia, né? Escrevendo, olhando para dentro, buscando conhecimento, estando com pessoas que vão estar me ensinando, me colocando nesse lugar de vulnerabilidade, porque eu falo, eu não sei tudo, mas eu nunca vou perder a fonte, né? Para mim, que é a fonte, que é ele, Cristo Jesus, né? Lindo. Muito bom. Tem um texto de Tiago 1,5 que diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça que eu dou abundantemente. Então, eu acredito que Deus ele é essa fonte de sabedoria, né? E que, independente do contexto que a gente esteja, a falta que exista, quando a gente bota fé nesse sentido de
Então, me conceda essa sabedoria. Então, amplia a minha visão, alarga a minha fronteira, né? Expanda a minha consciência. Eu tenho certeza que a resposta de Deus é 100% positiva. Eu não acredito que ele vai falar assim, não, deixa eu olhar para esse daqui foi mal criado até então, não vou conceder sabedoria. Não acredito nisso. Eu acredito que realmente ele concede. Mas, às vezes a gente não recebe porque a gente não pede. E quando pede sem fé, que é o que a Lu falou. Então, é uma junção de coisas, mas é ter em vista de que todo mundo pode acessar. Eu acredito, todo mundo pode acessar. Gente, quanta sabedoria. Quanta sabedoria. Eu acho que a gente dava para dividir por blocos hoje, né? E a gente teria muito mais assuntos. Com certeza. Bom, para você hoje que está nos acompanhando, ficou muitas sabedorias que aqui a gente poderia colocar no contexto de empresa, no contexto da vida, e evolução, expansão na consciência. Mas uma das frases mais bonitas que eu sempre falo, que é o que vocês duas falaram aqui, que é tudo que a nossa mente pode conceber como real e o seu coração acredita, pode acontecer. Tudo é possível àquele que crê. Sim. E a sabedoria de Deus é aquilo que só Ele pode dar. A gente pode ter o conhecimento que tiver, mas a sabedoria é aquilo que nos conecta a Ele. E sim, está disponível para todos, porém, a gente não sabe como pedir. Tem jeito certo? Não tem. Se abra, fica no teu quarto, se ajoelha, ou não, fala do jeito que você quiser, mas tem a vulnerabilidade de você conseguir se olhar e falar, tudo bem, vai não ser perfeito, tudo bem, tem meus problemas, tô em evolução, né? Foi tudo que foi conversado, hoje dá para fazer uma junção de tudo que a gente... Não é? Por isso que eu falei, muito conhecimento, muita sabedoria que teve aqui hoje. E, enfim, só para terminar com uma frase bonita, vou juntar tudo que elas falaram hoje, que é assim, tudo que você acreditar que é possível, né, nessa vida, e se você tiver o alinhamento de Deus, colocar a tua fé inabalável, pode ter certeza absoluta que vai acontecer na tua vida. E tudo começa com uma escolha, a escolha de você. Acreditar que você é merecedor, sim, como filho de Deus, como co-herdeiro, como coautor da tua vida. E gratidão pela essa visita, gratidão por vocês estarem aqui hoje, começando o nosso ano, assim, de 2026 com tudo. Espero ter vocês de volta, sim, porque realmente tem muita coisa que a gente ainda pode conversar sobre isso. Muito obrigada e até o nosso próximo programa.